O sonho de muitos viajantes é voar de balão na Capadócia. Mas você já ouviu falar de um museu com mais de 18 mil cabelos de mulheres que foi fundado por um cara que mudou a história e cultura da Capadócia? E que aqui é possível degustar vinhos em cavernas? E você sabia que existe um local secreto para ver o pôr do sol durante o piquenique privativo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma Capadócia desde os passeios básicos até os mais extraordinários para que você possa viver 100% o que esse lugar mágico tem para oferecer. Simbora! E não teria uma forma mais fora do comum de começar nossa viagem pela Capadócia do que visitar um local que já esteve em 6º lugar no Guinness Book na lista dos museus mais peculiares do mundo para se visitar. E no final dessa visita, a Ana tem um desafio envolvendo um presente para você. E a pessoa que vai ganhar um presente. Nesse museu, você não vai ver peças de arte ou itens medievais. Aqui é um museu que coleciona cabelo de mulheres. Isso mesmo, você me ouviu certo. Cabelos. Mas quem faria isso e por quê? É aí que a história fica ainda mais interessante e cultural. O homem que começou esse museu, o Cesc Galip, é um ceramista da Capadócia mundialmente famoso e que está conduzindo o negócio da família pela 6ª geração. Ele nos contou a fascinante história por trás do Museu de Cabelo e também como ele mudou para sempre como a cerâmica era vista na Capadócia. Mas para entender a dimensão do impacto que o Cesc causou na cultura local, eu preciso te explicar um pouco mais sobre as profissões tradicionais da Capadócia. E quem vai me ajudar nessa explicação é o Ibrahim. Esta é uma garrafa de vinho. Esta garrafa foi inventada há 4.000 anos pelos hititas. Depois mulheres serviam como assim uma respeita. E já vinha sagrado. Imagina, há 4.000 anos eles poderiam fazer desta forma. E muito interessante. Em época da hititas, somente mulheres estavam usando. Vocês sabem para quê? Para colocar lágrimas. Mesmo. Em época de hititas, quando o marido foi à guerra, a esposa ficava longe do marido. Então, choravam, colocavam lágrimas dia a dia. Quando seu marido voltou na sua casa, você não para ele. Quanto choraram para você, quanto amam de você. Mas sabemos que mulheres espertas, colocar um pouco de água, um pouco de sal, faria mesmo lágrimas. Sempre cheio, nunca vazio. Agora ele está fazendo uma peça que tem tampa. Peças que tem tampa tem uma história muito interessante aqui. Antigamente, nessa cidade aqui, Avanos, onde que estamos, o mesmo que não soubesse fazer cerâmica, não poderia casar. Mesmo? Não poderia. Isso. Homem tinha que fazer cerâmica, as mulheres tinham que fazer tapete. Duas culturas muito importantes para esta região. Homem quer casar, tinha que fazer uma peça que tem tampa, como que ele está fazendo. Se tampa, primeira vez, encaixar perfeito, sim, merece casar. Se não encaixasse, não merece casar. Sim, vai fechar e olha a tampa também. Tem que olhar o tamanho da tampa para fechar certinho. Aí eu tenho que fazer aqui o formato. Rapaz... Você acha que vai fechar? Eu acho que tá, hein? Eu acho que tá bom. Vamos ver. Não pode casar ou não? Ele, por isso que você casou 2 vezes. Não? Um pouquinho mais, né? Um pouco mais, É. se quiser. Eles estão me ajudando aqui, hein? Viva o amor. Estão me ajudando aqui. Acho que vai dar certo. Será? Como você viu, a cerâmica era algo predominantemente masculino e isso nos faz voltar para a impressionante história do Cesc Galip. Ele foi um dos primeiros que desafiou isso e acreditava que cerâmica também era algo para mulheres e que não fazia sentido essa separação. Então, desafiando o senso comum e indo contra tudo e contra todos, ele começou a dar cursos, mentorias e fazer oficinas para mulheres. E começaram a chegar pessoas não só da Turquia, mas da França,
Equador e outras partes do mundo. Normalmente, essas mulheres passavam cerca de 10 a 15 dias estudando com ele e depois iam embora. Até que uma francesa mudou para sempre a vida dele e a história da Capadócia. Essa mulher fica lá por 3 meses. E eles fizeram uma amizade muito boa. Ele conheceu ele, ela conhece ele. Parça aklıma geldi işte onun için bir parça istedim. O da birçok. E antes de sair daqui, quando ela precisa voltar para a França, para seu país, Daha sonra ela tem o cabelo muito lindo. E ele pediu a ela para ter um pouquinho de pelo dela, para colocá-la na parede para se lembrar dela. daha Mas sonra ela deixou muito. adını, adresini, telefonunu tüm yazdı. E ela escreveu o número de telefone, endereço dela, todo, e colocou lá. E depois, outras mulheres começaram a deixar seus cabelos também. Ele disse que não podemos contar cabelo das mulheres. E quando chegamos lá, você pode contar. Milyonlarca saç var. Nasıl? Pra ser bem sincero, a gente não sabia o que esperar desse local. Quando ouvimos falar em Museu do Cabelo, parecia algum roteiro louco de filme de terror. E a sensação inicial ao entrar no museu é arrepiante. Milhares de cabelos pendurados, nomes e endereços de pessoas aleatórias, luz baixa, frio e um sentimento de que a qualquer momento algo vai acontecer com você. Mas quando você conhece toda a história por trás, tudo faz mais sentido e você simplesmente não consegue não fazer parte disso. E agora eu vou virar parte da história desse museu louco. E vou cortar o meu cabelo também. Muito cabelo, muito. Então, pessoal, quando você vai viajar para a Capadócia e visitar esse museu, você tem um desafio. Você tem que buscar o meu cabelo. Eu vou colocar em algum lugar aqui. E a pessoa que vai encontrar o meu cabelo vai ganhar um presente. A primeira pessoa. Voo atrasado, cancelado ou até mesmo extravio da sua mala. Se você não passou por isso ainda viajando, pode ter certeza que isso vai acontecer com você. Eu mesmo já passei por todos os perrengues possíveis e imagináveis com companhias aéreas. E o problema disso é que no passado eu simplesmente aceitava e achava que era algo normal. Até eu descobri que não era e que sim, eu posso exigir os meus direitos. E hoje em dia eu faço isso com a Resolvi. E a excelente notícia é que você pode fazer o mesmo. Se você teve algum problema com mala, voo, entre outros, nos últimos 2 anos, basta entrar no site da Resolvi, preencher um formulário super simples e em até 3 minutos eles já vão te dizer se você está apto para uma indenização ou não. Para preencher o formulário e ser recompensado pelo estresse que você passou, basta clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo. A Capadócia é uma região no centro da Turquia e atualmente esse é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Em 2023, quase 5 milhões de pessoas vieram só para essa parte da Turquia, enquanto no Brasil inteiro foram somente cerca de 6 milhões. Esse número é assustador e mostra a dimensão do turismo por aqui. E isso tem prós e contras. Enquanto do lado positivo você vai ter muita infraestrutura e uma cidade preparada para turistas, do lado negativo você vai ter uma multidão de pessoas em quase todos os locais, o que torna várias experiências menos prazerosas do que de fato são. Um sentimento completamente diferente do que a gente teve no Quirguistão, onde tínhamos todo o país praticamente só pra gente. E eu te convido para conhecer uma das naturezas mais lindas do mundo no nosso documentário. A maioria das pessoas vem para cá para fazer o passeio de balão e nós vamos te mostrar como foi a nossa experiência ao longo desse vídeo.
Mas a Capadócia também atrai pessoas que amam história e gostam de visitar cavernas, mosteiros e sítios arqueológicos. Afinal, essa região é única pelas suas montanhas e pela sua forma. As rochas foram formadas por lavas de vulcões da região. As chuvas e o vento deram forma a essas rochas após uma corrosão de milhões de anos. Essas formações rochosas eram muito suaves e fáceis de escavar. Por isso, os antigos habitantes da Capadócia escavaram cidades inteiras nas montanhas locais para se esconderem dos inimigos ou mesmo para morarem. Hoje em dia, alguns desses lugares se tornaram museus, enquanto outros viraram hotéis-cavernas para turistas. Nós nos hospedamos em um desses hotéis e é indescritível a sensação de estar dentro de uma caverna e imaginar como as pessoas viviam aqui antigamente. Afinal, você ainda consegue escavar as paredes e a atmosfera do lugar é difícil de achar em um hotel convencional. E outro diferencial desses hotéis é ter o privilégio de assistir o nascer do sol com centenas de balões no ar de camarote da sua varanda. É impossível ter uma maneira melhor de começar o dia na Capadócia. Já para o pôr do sol, existem duas outras experiências. Uma, nós vamos te levar direto para o cenário do filme Mad Max, e outra é algo super romântico. Se uma boa maneira de ver o sol nascer aqui na Capadócia é através do famoso passeio de balão, a gente decidiu ver o sol se pôr de uma forma diferente, fazendo um passeio de quadriciclo. Ao longo do passeio, você faz algumas paradas em pontos turísticos da Capadócia, mas o objetivo principal da aventura é ver o pôr do sol no Vale Vermelho. Estamos aqui agora no Red Valley, que foi a nossa última parte do passeio, e a principal atração é uma rocha bem no topo para você ver o pôr do sol de maneira panorâmica, e como vocês estão vendo, o pôr do sol se foi e tem muita gente descendo. Então, melhor do que o pôr do sol é o ao redor. Parece Mad Max, ou que você tá no cenário do Burning Man, tem som, tem gente pulando, tem uma porrada de quadriciclo, é poeira para todo lado, música alta, gente vendendo bebida, então vale muito a pena por todo o entorno também. Mas se você for, que nem a gente, que não curte cantos extremamente lotados e ter que ficar brigando por espaço para ver algo, existe uma opção perfeita para o pôr do sol: um piquenique privativo. Esse lugar, no meio do nada, tem uma vista incrível para as famosas montanhas da Capadócia. E essa luz do pôr do sol deixa tudo ainda mais lindo e romântico. Sem dúvida nenhuma, o local perfeito para pedir alguém em casamento. E de fato, esse é o local preferido de casais apaixonados. Enquanto a gente estava tendo nosso piquenique por aqui, um casal do nosso lado estava noivando. Aliás, 2. 3. Isso é exatamente o que falei sobre a Capadócia ser extremamente turística. Até em momentos românticos em locais isolados, vai ser difícil você ficar sozinho. E nesse clima de amor, alguém se apaixonou pela gente e passou a noite toda do nosso lado. Depois de muita emoção, vários pedidos de casamento, violino, choro, nós 3 aproveitamos nosso jantar romântico bebendo um excelente vinho turco. Aliás, essa é a próxima experiência fora do comum que vamos te mostrar. Mas antes, caso você esteja planejando vir para a Capadócia, quero te dar uma dica de ouro. Todos os nossos passeios e experiências por aqui foram feitos com a Safira Boutique, que também nos ajudou na nossa viagem por Istambul e pelo litoral da Turquia. Nós também temos vídeos desses lugares e você pode ver como foram essas viagens assim que terminar esse vídeo da Capadócia. A Safira tem um atendimento impecável, cria roteiros personalizados e ainda possui guias turcos que falam português fluente. E para quem é nosso seguidor, eles ainda dão 5% de desconto. Basta usar o cupom Viagens Fora do Comum. O link está na descrição do vídeo. A Capadócia tem uma tradição de mais de 7.000 anos na produção de vinhos. Inclusive, a região possui muitas vinícolas abertas para visitação. Para aprender mais sobre isso, nós fomos na Gulor conversar com o Okan, sommelier de lá. E se você ver imagens diferentes durante a entrevista, não se assuste. Parte dos nossos arquivos se corromperam e tivemos que fazer a degustação 2 vezes.
o tipo de perrengue que eu gostaria de ter em toda a viagem. When we are saying Turkey, the people is firstly thinking the Muslim country food and Istanbul. Just they're thinking like this, but they're not thinking firstly wine. We are making wine more than 1,000 years, and this area is from Hittite time now, Roman Empire, Ottoman Turkey is going for the long time also. And also we are making wine in all the place in Turkey. Our problem is not about wine, about the marketings. Just we are not making the nice marketing for that the people they don't know the Turkish wine. But it will be changed. I don't know when, but I hope. Maybe sometimes that people is mind is working just okay, Cappadocia, we just gonna fly and we will turning back the other place. But when they're coming here for 1 day or 2 days, they wanna come back here again. Because when they're coming here, they can see how more different is in Cappadocia, not just Balon. Like, we have some different food in here, we have some different wine, we have pottery, river, everything. We have some special thing in Cappadocia. Se você é amante de vinhos ou curte passeios e degustação em vinícolas, o Okan indicou Izmir, Mugla e a Trácia como outras 3 regiões da Turquia que vale muito a pena conhecer. Depois da degustação oficial de vinho, a gente comprou 4 vinhos para fazer mais degustação em casa. Eu me sinto muito bem. Amanhã nós temos que voar o balão. Vai dar certo, é só dormir cedo. To you? To you. To us. E finalmente, chegou o momento de fazer a mais famosa e desejada experiência da Capadócia e que atrai milhões de pessoas por ano para cá: voar de balão. Cerca de 100 balões voam por dia antes do nascer do sol e mais ou menos uns 50 depois que o sol nasce. Em média, 2.000 pessoas voam por aqui por dia. O preço médio do passeio de balão varia entre 260 a 340 euros. Vai depender da empresa, quantidade de pessoas no balão, época do ano, entre outros fatores. É surreal como um bom marketing e as redes sociais criaram uma indústria gigantesca por aqui e que gera milhões de euros por ano em faturamento e movimenta a região inteira. É incrível como tudo em torno disso funciona como uma gigante linha de produção. Desde o momento em que te pegam no seu hotel até o momento final de entrar no balão, receber as instruções finais do capitão e finalmente começar o voo. Todo mundo no balão está em êxtase e tentando tirar o máximo de fotos possíveis, e ficamos apenas esperando pela famosa magia da Capadócia. E então, junto com aquele momento de reflexão profunda sobre a vida, chegam os primeiros raios de sol que convidam um novo dia a nascer. E de repente, tudo fica quieto. Esse é um momento tão puro que é impossível não se emocionar. Uma das coisas mais espetaculares do passeio de balão são as mudanças de cores ao longo do percurso. Desde quando está tudo escuro antes do voo, o laranja do nascer do sol, até a vastidão verde montanhosa quando conseguimos enxergar tudo que essa região tem para nos mostrar. Isso sem falar na imensidão colorida de balões no céu. Essa viagem para Capadócia foi mais um ensinamento do quanto fora do comum pode te surpreender. É óbvio que o passeio de balão foi espetacular, mas confesso que conhecer o Ches e ouvir sua história, mergulhar na cultura local, descobrir experiências como a degustação de vinho e ter um piquenique romântico quase sozinho tornaram essa viagem muito mais inesquecível. Para mim, é quase como um prêmio que recebemos quando nos permitimos sair do básico. Foi um prazer enorme viajar com você pela Capadócia. Te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum. 5,